Olá, eu sou o Babalorixá Eurico de Xangô e esse é o Papo Afro, o meu lugar de fala sobre assuntos relacionados às culturas afro do Brasil. Vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura da Casa de Candomblé na visão de Queto, tá? Especificamente na visão de Queto. No início do século XIX, quando as três princesas africanas, junto ao príncipe Bambochea, aportaram às terras brasileiras, mais especificamente em Salvador, a principal função dessas princesas e desse príncipe era reorganizar o culto nas novas terras, no Brasil. Nunca foram escravas, né? Quando aportaram ao Brasil, trouxeram diamantes, né, que tinha muito lá na África, e compraram lá na Barroquinha, lá em Salvador, o que seria a primeira roça, o primeiro terreiro de candomblé. E aglutinaram ali pessoas, membros, tá, de várias regiões da Nigéria, com seus orixás, né? E organizaram o terreiro de candomblé, a roça de candomblé, como se fosse um corpo de uma mulher deitada, tá? Em pleno ato de cópula, digamos assim. Então, quem chega numa casa de candomblé mais ortodoxa vai perceber que do lado esquerdo de quem entra vai encontrar o Ilebará, a casa de Exu. Do lado direito vai encontrar Ogum e Oxóssi, que são as pernas dessa ilê, dessa casa. Caminhando mais à frente, vai encontrar a entrada do barracão, que é a vagina, tá? Desse corpo de mulher. O barracão, né, principal é o útero. E os quartos de santo, mais lá para dentro, estão relacionados aos órgãos vitais dessa mulher, da Ebé. Tá? Então seria Iemanjá seriam os seios, Yansan, dona dos ventos, obviamente, os pulmões, quarto de Xangô, o coração, né? O quarto branco de Oxalá, né? Seria a cabeça, o cérebro, e por aí vai sucessivamente. E alguns irmolés, né? Divindades que não são orixá, mas que fazem parte do culto, também estão inseridos nesse contexto, né? Como a Paocá, a orixá da jaqueira, como o Iroko, a gameleira branca, como a Zeleé, a Ziamin Oxorongá, né? Que não vem na cabeça de ninguém, mas fazem parte disso. No centro do terreiro, dali de onde se dança, né, encontra-se uma pilastra principal, que no candomblé é chamado de opó, nas casas de Queto, tá? Mas faz alusão ao Kaabe. O que é o Kaabe? O Kaabe é a pilastra principal que existe na Meca islâmica, né? E ao qual as pessoas dão 7 voltas no sentido anti-horário, igual o candomblé, todos os dias no ritual do salad, né? Então, negros muçulmanos, né, que foram escravizados, mas que vieram também, eles também louvavam o Deus dele, né, Alá, né, que no candomblé passou a ter o prefixo orixá, orixá Alá, ou Oxalá, né? Diferente do Kaabe, da pilastra principal islâmica, o opó de Queto, tá, recebe, né, obviamente, lá em cima, né, a influência de Orixalá, de Oxoguian, né, e de Airá. Então, o que acontece? Por que isso? Né? Porque na tradição muçulmana, né, nós encontramos os ayatolá. Os ayatolás são os sacerdotes de Alá, Alá, né? E no candomblé, né, por influência desses negros muçulmanos, né, encontra-se no alto do opó, né, Alá, orixá Alá, e Airatoriolá, né, uma divindade agrupada, o culto a Xangô. Airatoriolá seria o ancestral do Hayatolá. A pronúncia é idêntica, o ritual é idêntico, se vocês prestarem atenção, é a mesma coisa porque veio de lá, ok? Então, o que acontece? Durante o Ixirê, durante a festa, o ritual do candomblé,
encontram-se 3 ogãs batendo os atabaques, manipulando os atabaques entre as pernas. O que são esses instrumentos acústicos dentro do ritual especificamente? São o genital masculino da casa que está sendo manipulado por 3 homens. Ao redor do opó ou do Kaab, né, estão dançando as mulheres, dançando com os ombros, tá? A cantiga dos ombros, o cantique d'ombre, o candomblé, né? Dançando ao som dos atabaques que os ogãs estão manipulando entre as pernas, os 3 ogãs. Na realidade, mulher dentro do... Existem mulheres percussionistas, sim, mas no ritual do candomblé não existe essa coisa de mulher manipular o atabaque, porque é um ato sexual. A mulher tem clitóris, não tem genital, então teria que ser um batuquezinho. Como é um batuquezão, é homem. Então, o homem que tem que bater o atabaque lá, né? E na roda, o cantique d'ombre, a dança dos ombros, tá? É efetuada por mulheres, porque é um ato de cópula para nascer alguma coisa. Então, nas casas de candomblé mais ortodoxas, também o homem não fica na roda, só as mulheres nesse ato sexual de manipular o atabaque e as mulheres sacudirem os ombros. O ápice disso, o orgasmo, é a manifestação do orixá. Essa cópula traz a manifestação do orixá, que é o orgasmo, que é o prazer de se ter um Deus dançando no meio de nós, como dizem os católicos. Os católicos dizem que Deus está no meio de nós. Nós do candomblé provamos que Deus dança, né, no meio de nós. Eis o mistério da fé. Papo Afro, a ciência fazendo as pazes com a religião. Até a próxima.